Oi, pessoal, meu nome é Augusto Diniz, colunista de cultura de Carta Capital. A gente está aqui no estúdio da redação de Carta Capital, na região central de São Paulo. A gente vai receber uma cantora, compositora, beatmaker, skatista, produtora cultural. Uhum. O nome dela, Janvi. Muito obrigado, Janvi, por ter Prazer, vindo aí. estou muito feliz. Obrigada pelo convite. Obrigada, Lula, também. Legal. Sabe o que eu queria te perguntar primeiro? Eu estava olhando lá nas suas redes sociais. Você oferece um curso de hip hop para as mulheres, especificamente para as mulheres. Por que isso? Então, eu acho que assim, muita gente que faz música, né, sonha com se projetar nos palcos e estar se apresentando e tal. E eu acho que assim, quando eu penso na minha arte, seja através do skate, do hip hop, da música, eu penso muito em como que eu posso me sentir útil e qual que é o meu propósito, sabe? Então, assim, crescendo em Foz do Iguaçu, sem nunca ter tido acesso a um estúdio, essa vivência que a galera tem aqui em São Paulo, nas metrópoles, de, por exemplo, cola aí em casa pra gente gravar uma música, vamos fazer uma sessão? Eu não tive nada disso, então eu me sentia meio alienígena numa cidade pesquisando música sem ter estrutura, sabe? Então, quando eu vim pra São Paulo, eu pensei nisso, tipo, qual uma forma que eu posso trazer mais mulheres também e inspirar e criar esse espaço, porque querendo ou não, a gente ainda não tem essa estrutura que os homens têm, de ter um estúdio, de ter um equipamento, né? Quando a gente vai falar de produção, de ter uma máquina analógica, quantas mulheres beatmakers você conhece? Então, eu sempre, desde antes mesmo de lançar música, eu sempre estava envolvida em projetos, sabe? Seja campeonato de skate ou seja na produção. Então, aqui em São Paulo, eu já estava há muito tempo lançando música e estava sentindo falta de olhar para esse lado que é tipo, cara, beleza, vai ter muita música legal soltando, mas como que eu consigo realmente fazer a diferença, sabe? Então, aí eu fiz esse teste, eu falei, meu, eu vou abrir um formulário, porque o conhecimento que eu tenho, eu posso compartilhar. O mínimo ali, não sou nenhuma especialista, não sou tá ligado, a fadona de nada, mas assim, reconheço também o esforço que eu tive de pesquisar e de ir atrás sobre as bases ali do hip hop, tipo, o que é sample, né? Você ter sua pesquisa de vinil. E quantas mulheres não foram creditadas nessa época até dos vinis, né? Porque pra eu chegar nas mulheres, pesquisando assim, às vezes até no encarte dos CDs, dos vinis, você não acha, né, o crédito de várias artistas. Então, eu vi isso como uma forma de, tipo, incentivar outras mulheres. Então, eu fiz esse curso que foi mais voltado para pesquisa. Então, mostrei como que você consegue achar, tipo, mostrar, sei lá, umas plataformas, tipo, Discogs, Sample, sabe? Coisinha assim pra você pesquisar e tal. Trazer essa também, a importância de você ter a sua pesquisa musical, de ir atrás, sabe? De saber da história, do que você tá querendo representar. E também poder apresentar um outro universo a partir de uma mulher, porque eu, na minha época, como eu te falei, não tinha outra mina que eu pudesse me inspirar. Então, eu acho que é muito importante, sabe? Então, sempre que eu tenho oportunidade, eu faço. Aí, acho que esse foi o segundo, já tinha feito outra iniciativa, mas esse foi gratuito e tal, pra eu ver se a galera ia vir e, tipo, teve mais de 50 inscrições, eu fiquei bem feliz, porque conseguiu juntar artistas de várias cidades também, sabe? Porque foi online. Então, como é que você sentiu as pessoas participando ali? Como é que foi o Aí, impacto disso? meu, eu fiquei muito feliz, porque, assim, como eu te falei, eu sempre tive interesse e sempre gostei. É uma coisa que eu gosto de falar, de, tipo, né, coisas que eu aprendi, de compartilhar. Mas eu tava na dúvida, será que as meninas têm mina que realmente se interessa por essa parte de produção, de analógica? Porque querendo ou não acaba sendo meio específico ali. E eu acho que foi rolando um movimento de rede social também, de compartilhando. E como a internet, querendo ou não, abre a fronteira. Meu, eu fiquei muito feliz, porque teve uma recepção muito boa, sabe? Querendo ou não, acho que foram o quê? Mais de 54 inscrições só de mulheres. Quando eu fiz a chamada online, devia ter umas 30, Uhum. 40. Então, tipo, foi muito importante, sabe? Porque tem muita gente que fala que não existem. Você é do movimento hip hop de Foz do Iguaçu, né? Você começou Sim. lá. E aí você veio para São Paulo há quanto tempo? Olha, eu vim em 2022, eu fiz um teste, que eu peguei dinheiro de um trabalho, eu falei, vou ver quanto tempo que eu duro lá. Aí, tipo, morei em Heliópolis, fiquei 7 meses lá, mas aí não tava também com estrutura nenhuma e tal. Voltei, aí eu vim em 2023 de novo,
Aí tô desde Tá 2023. onde hoje? Aqui em São Paulo? Tá Agora eu tô na Zona Norte, na Zona Norte. mas já morei na Zona Leste. Lá no Paraná, esse movimento, você participava do movimento do hip hop, batalha, como é que era essa sua presença ali no hip hop? Então, antes, né, porque eu saí pra fazer faculdade e voltei a morar lá depois de um tempo. Mas antes, assim, até os meus 18 ali, era bem fraquinho no sentido de que é uma cidade que não tem tanto incentivo cultural, sabe? E é bem conservadora também. Então, era bem marginalizado os movimentos, né? Mas eu participava de batalha de rima, tal, já escrevia, mas é curioso porque é nesse lugar de, por exemplo, tinha grupos de amigos meus, Efeito Placebo, de outros, uma galera da minha idade, quando eu tinha, sei lá, uns 14, 15 anos, e eu gostava de escrever poesia, sabe? E aí aquelas poesias, depois que eu conheci o hip hop, foram virando rimas, meio que uma poesia, né? Rimada já. E eu compartilhava a letra com os meus amigos, só que eu, por não ter essa referência, não me via como artista, sabe? Então só fazia o que eu fazia. Então, tipo, tinha a banda lá, tinha uma banda que era Bob Curupi, que era 12 garotos, eles tinham cada um tocava um instrumento e misturavam, tipo, samba com música brasileira com rap. E aí eu tava lá fazendo rima e tal, só que, tipo, nem tinha perspectiva de que eu podia algum dia, que isso poderia ser uma profissão, algo que eu podia viver, sabe? E aí eu só fui ter essa visão depois que eu saí, tipo, de São Paulo. Daí quando eu saí de São Paulo, que eu vim pra cá, aí eu falei, nossa, tem gente fazendo, tipo, consegui. Quando você veio de Foz do Iguaçu pra cá. Aí eu vi que a vida não era só aquilo ali, sabe? Então depois disso, depois que eu vim, a minha meta sempre foi, meu Deus, eu preciso sair daqui de Foz do Iguaçu e eu preciso estar ali, sabe? Mas de qualquer forma, não é fácil mudar pra São Paulo, né? Nossa, não mesmo. Passou muito. Como é que foi? Passou muito aperto, não? Filho, e até hoje, né? Tipo assim, querendo ou não, às vezes a galera vê, assim, rede social e tal, mas a vida do artista independente, eu também não tô com nenhuma gravadora, assim, fechada, não tenho equipe, então eu tô na raça ainda, tipo, fazendo dar certo, sabe? Cheguei aqui sem geladeira, fiquei, tipo, 2 anos sem geladeira, e fazendo show e posizona, pum, brabona, mas, tipo assim, mó aperto, então, mas eu acho que querendo ou não, só de conseguir manifestar que eu saí de lá e eu me vi aqui, e agora eu me vejo aqui com vários artistas que eu admiro, eu vejo que eu tô no lugar certo, sabe? Então, é muito, muito da hora isso. Você tem 2 trabalhos, né? Você lançou no passado Vencer, né? Que é vem e o verbo ser, né? Você juntou vencer para as pessoas entenderem, né? Sim. E também Num Riste, que é um trabalho mais recente, seu, desse ano, né? Sim. Você traz uma batida do boom bap, que é uma batida tradicional do rap, né? Com alguns elementos ali, o R&B, alguma coisa de jazz. E as suas letras têm essa coisa da resistência ali, incrustada ali, que eu acho que tem muito a ver com a sua história, que você já contou aqui, né? E tem um pouco dessa afirmação também feminina, né? Eu queria que você contasse aí esses 2 trabalhos, né? O que você buscou de temática? Então, o Vencer é o meu primeiro álbum ali, já tem músicas muito antigas. Então, foi um processo muito de eu também querer documentar ali o momento que eu tô começando a ter uma estrutura mínima, que é, por exemplo, em vez de eu me produzir, eu me gravar, eu fazer mix e master, eu fazer a capa, eu fazer, tipo assim, foi o primeiro projeto que eu falei, cara, vou chamar pessoas que eu admiro e fazer isso em coletivo. Então, foi produzido com o Safê, né? Então tudo foi assim, feito junto. A gente ia pensando nas ideias, ele ia no piano ou tocava algum instrumento. E aí, no meio desse processo do Vencer, o Vencer mesmo fala dessa história como se fosse o meu trajeto da autoestima, né? Então, tem muito símbolo do espelho, né? Que eu brinco muito que o Vencer surgiu de um manifesto, que é esse manifesto que conta essa história de eu saindo de Foz do Iguaçu e vindo para São Paulo, mas também a continuidade que é, tipo, eu me projetando num lugar que é além de um lugar geográfico, né? E aí o espelho vem muito forte nesse símbolo, porque quando a gente é criança, o espelho, você olha ali pra, né, tipo, vou escovar o dente, vou, pum.
quando você é adolescente, o espelho já começa a trazer outras questões, né, de autoestima, de olhar, de identidade. E aí também tem o espelho, também que tem o simbolismo do hinduísmo também, né, do ser, que é tipo... Mas fala por quê do hinduísmo, não? Então, o espelho tem até várias roupas, se você reparar, né? Tem as miçangas e tal, se você ver, tem algumas roupas que eles botam, tipo, espelhinhos, né? Que eles falam como se fosse toda a energia que você emana ali, o espelho, ele meio que reflete, ele volta pra você, ou seja, então você tá, né? Porque no hinduísmo acredito que tudo é energia, tudo é esse movimento. Então, meu pai, indiano, né? Também, tipo, vive me enchendo desses assuntos, além de ser ter uma coleção gigante de CD de jazz e tudo que foi toda minha, tipo, minha referência, Sua escola. né? Minha escola. Então, Vencer, mas era muito assim, essa minha criança, porque eu vejo que são muitos sons que hoje eu olho e falo assim, pô, beleza. Que já passa, né? Quando você passa de um trabalho de 5 anos, você fala, caramba, tá bom, talvez eu não cantaria mais isso, ou não escreveria mais isso dessa forma, mas eu acho que é tão genuíno nesse lugar de essência e de originalidade que eu acho que ele traz isso, sabe? Tipo, como se fosse eu mais nova até eu chegando num lugar de mais discernimento. Acho que tem todas essas nuances no Vencer. E o Num Rich, eu acho que foi um encontro de, tipo assim, o Vitor Hugo, que é, tipo, nerdão, apaixonado em jazz também, e analógica, e fazer ruído e barulho. Tipo, o Rica Mabes, não sei se você tá ligado. Eu acho que muito foda também, que eu vejo muito o Vitor Hugo na mesma linhagem, assim, experimental. Vitor Hugo é o produtor do disco, né? Num Rich. No Rich, isso. Então, eu sempre gostei muito também, trouxe muito essa bagagem de pesquisa, de disco de jazz. Também fiz, né, a partir dos CDs do meu pai, porque daí imagina, você tem toda essa escola de hip hop e tal, cheguei a queria aprender a fazer beat, né? E aí eu ia descobrindo, quem que eles estão sampleando? Pum. Quando eu fui ver, tipo assim, os CDs do meu pai, falei, meu pai tem, tipo assim, a coleção mais underground e foda, tipo, Pércio Sápia, sabe? Tipo, de jazz, assim, Spiro Gyra, pum, Ivan Lins, toda essa galera que eu cresci escutando, que veio de referência do meu pai, né? Foi trazendo pra essa minha linguagem do hip hop, querendo ou não, involuntariamente, de tipo, querer fazer uns melismas, que nem a Sarah querer fazer né, Tânia Maria, pum, trazer essa referência do que eu tava escutando, mas misturar com a minha vivência de Foz do Iguaçu, de ter crescido também numa realidade bem mais humilde e tal, na rua, sabe? Skate. Então, acabou juntando. E aí, o Num Rich vem muito nisso, de tipo, juntar o experimental do jazz, do que a gente gosta de escutar, com um manifesto que a gente traz com o rap, que é você se posicionar politicamente, trazer uma visão crítica, né? Os dois discos têm muito, assim, as letras, né? Parece um autorretrato seu. Eu achei bem... Tô certo disso, quer dizer, você fala muito das suas vivências, né? Você não foge disso, você... Sim. Como é que é encarar isso? Sempre foi uma luta, né? Ainda mais crescendo no Paraná, como eu te falei. Aqui no Brasil, eu sinto que a gente não tem um conhecimento da nossa identidade cultural num todo, né? A gente tem, desde a escola, um conhecimento engessado, eurocêntrico, e que isso camufla a nossa identidade. Então, eu vejo que eu sempre cresci nesse conflito, tipo, o que eu sou, o que eu represento. Poxa, eu tô passando por racismo aqui em várias coisas, mas, nossa, meu pai é da Índia. Pô, mas aqui no Brasil é branco e preto, sabe? Então, assim, e aí vim de periferia também, de um bairro que a minha mãe foi professora de escola pública a vida inteira. E aí conheci a realidade do meu pai, que, tipo, indiano, que veio, ele mora em Alphaville, entendeu? Ele que me apresentou um outro lado, assim, da realidade. Então eu vivi nos dois universos, assim. E eu sinto que me agregou muito, sabe? Porque eu juntei o gospel da igreja lá, do lamento de quem é pobre, fudido, que tá, tipo assim, sem porra nenhuma, com o jazz refinado, tá ligado? Tipo assim, querendo ou não, acabou juntando universos que eu acho muito foda. Fora essa bagagem de cultura. Então, claro, não é fácil em vários outros quesitos e tal, mas eu sinto que hoje, ainda bem, tá ligado? Que, tipo, eu sou assim, com todos esses traços, com toda essa bagagem. Legal. Porque também inspira Mas é legal, é pessoas. um aspecto assim, interessante, que mostra assim, a sua resistência, preocupação com identidade, né? Cria assim, um vínculo com as pessoas que estão ouvindo, né?
Eu queria que você também falasse um pouco desse boom bap, da batida boom bap, que é uma batida tradicional e que remete ao movimento hip hop, né, dos seus primórdios, né? Eu queria que você falasse por que a escolha, né, do boom bap. Eu acho que o boom bap, ele tá presente em tudo, no sentido de, se a gente for pegar um disco de soul, ou se você for pegar a batida do instrumental, é um boom bap, aquilo. Porque é o kick com a caixa, beleza, tem um baixo, às vezes vai ter uma linha de sopro. Mas se a gente for pegar um som, por exemplo, da Jill Scott, da Erykah Badu, ou alguns até da Nelly Assunção, e colocar um MC pra rimar em cima daquele BPM, 80 e pouco até 100 e pouco BPM, aquilo ali é um boom bap, né? O que muda é isso, essa intenção de você vir com a rima e tal. Só que eu vejo que eu acabo misturando muito isso, sabe? Então, tipo, o boom bap, ele vem como um lugar do skate, muita influência do skate, do rap mesmo. Mas você entende que até no boom bap tá trazendo outras coisas. Então pode ser um boom bap, mas que na verdade é um soul, que na verdade é um R&B. Porque se a gente for olhar, né, tipo, na construção da batida mesmo. Então acho que acaba misturando muito, sabe? Eu vejo que eu tô transitando em vários, tipo, na música brasileira, no jazz, mas com a raiz ali do som, porque também tem muita influência disso, de pesquisa de sample, de gostar muito de analógica, de gostar muito de pesquisar. Então eu acho que se mantém essa raiz daí, sabe? Ouvindo o seu trabalho, assim, tem uma música que salta os olhos, né? Chamada Conselho, né? É sua, né? A composição. Sim. E ele é do álbum Vencer, né? Que é o seu primeiro trabalho. É legal essa letra, eu gosto dela. Eu acho que você fala da questão da presença da mulher, né? Eu acho que ele tem muito, provavelmente, a sua vivência, né? As suas vivências. Fala um pouco dela. Nossa, foi uma música bem importante pra mim também, que eu acho que isso, é uma música pra dar força pra outras mulheres, no sentido de autoconfiança mesmo, de força, sabe? Então foi muito um negócio como se eu estivesse escrevendo pra mim mesmo, sabe? Quando você faz, tipo, o que a galera faz hoje de frase de afirmação, eu sou forte, eu sou próspera. É como se essa música trouxesse esse próprio conselho pra mim também, sabe? Coisas que às vezes eu, tipo, que quando eu tiver meio assim, eu preciso escutar pra me dar um gás, sabe? Me centrar no lugar ali. Não se sabotar, porque eu acho que todo artista, e até os dos mais geniais, até os mais mequetrefes, tipo assim, a gente se sabota muito, né? Ai, meu Deus, acho que o negócio não tá bom. Ai, podia estar melhor aqui. Ai, E aí eu acho que vem muito nesse lugar de, não, foca aqui na sua verdade. Enquanto você estiver com a sua verdade, vai dar certo, sabe? Você canta pra gente essa música? Canto. Apresentar um trecho de conselho pra vocês do meu álbum Vencer. Se eu pudesse te dar um conselho, mina, não olhe pra trás. Quanto maior o sonho, com certeza corre mais. Correria ativa, as mina na ativa. Seja independente e não uma capataz. Sim, você é capaz de simplesmente tudo. Seja você mesmo, mesmo que surte muito. Só que não é fácil, filha, é de graça. Eles querem cópias de mulheres rasas. Somos revolução dos pés à cabeça. Quero que seja como um branco servindo à mesa. Quebrar estereótipo me faz mais feliz. Assim como poder andar como eu sempre quis. E é por aí. Esse é o conselho. Legal, Jean. Bem bacana. Então, conta onde é que a gente te acha aí nas plataformas de música. Gente, pra me achar no Spotify, JNVI. Se você tiver afim de escutar algo mais experimental, beats autorais, experimentos sonoros, pesquisas minhas, eu indico você ir no SoundCloud Original Janvi, que é o mesmo @ do Instagram, Original Janvi. Satisfação demais, Foz do Iguaçu, pra Carta Capital, tô muito feliz. Tamo junto. Valeu. Valeu.